Prontinho. Vai, Júlio. Pior que vai. Vou postar também semana que vem. Por isso que é bom você já ir fazendo os exercícios aí para já ganhar tempo. Aí a gente conversa direitinho. Maravilha. Senhores modernos. Hoje, então, galera, eu termino Física Moderna. Quer dizer, termino Relatividade, né, especial. A gente já conseguiu estudar tudo que envolve a cinemática do movimento e a energia do movimento. Tudo não, mas uma grande parte, né? Que envolve a cinemática e a energia do movimento relativístico. Falta só a gente estudar a questão do efeito Doppler, que a gente vai ver isso. Aí vocês sabem que o efeito Doppler, ele nada mais é do que uma medição de frequências diferente quando você tem uma velocidade relativa entre o observador e a fonte. Isso na acústica é bem simples, né? Na acústica a gente sabe que existe um meio no qual existe um referencial preferencial, que é o ar. Então, quando você tem uma pessoa dá um grito em algum lugar, a velocidade do som se propaga a 330 metros por segundo, sempre em relação ao ar. Não é isso? Então, é como se existisse um meio absoluto para o som. É como, se você for pensar para a luz, se existisse um meio absoluto para a luz, seria a velocidade da luz em relação ao éter, né? Então, o ar estaria para o som, assim como o éter estaria para a luz. Por isso que lá no efeito Doppler do som, você tinha algo mais ou menos assim, né? Ó. Você tinha algo mais ou menos assim, a frequência aparente corresponde à frequência real multiplicada pela velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade do observador, porque você tem que ter agora a velocidade relativa entre você e o ar. Não é isso? E a velocidade do som, de novo, mais ou menos a velocidade da fonte. Esse era o efeito Doppler lá na acústica. Lá na acústica. Aí depende se a fonte está indo, está vindo, se o observador está indo, está vindo. Só que agora, cara, nós vamos precisar também entender como é que funciona o efeito Doppler para a luz. Né? E aí é óbvio que nós vamos pensar, se você estiver viajando com velocidades baixas, o efeito Doppler para a luz não vai mudar nada, porque a luz viaja numa velocidade muito alta. Agora, se você pensar no observador olhando uma fonte de luz viajando a uma velocidade muito alta, aí sim nós vamos ver o efeito Doppler. Então, por exemplo, a gente não consegue ver o efeito Doppler de um carro para a luz. Para o som a gente consegue, mas para a luz não existe diferença. Para a luz de um carro vindo ou a luz de um carro indo. Porque o carro se movimenta na velocidade muito baixa. Mas quando você tem aí movimentos de velocidades muito grandes, né, através ou do vácuo ou qualquer outra coisa, aí você consegue ter um efeito Doppler associado à da luz. Beleza? Então a brincadeira hoje é essa. Efeito Doppler. Comecei bonitinho e terminei feio. Para a luz.
Muito bem, então, deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui, né? Deixa eu ver se eu já tenho isso ajeitado. Então, olha só, o que nós temos aí, galera? Nós temos uma fonte de luz sendo emitida na dianteira de um trem, beleza? Esse trem se move a uma velocidade bem alta, a velocidade da luz, beleza? E aí, nesse instante de tempo, t aqui, a gente pode definir como t igual a 0, a fonte que já está em movimento em relação ao nosso Stanley aqui, ó, que ele está parado, emite um feixe de luz. A gente pode considerar que a primeira crista de onda é emitida nesse exato momento. Então, nesse ponto aqui, você começa a geração de uma frente de onda de luz. Aí essa luz vai se propagando, vai se propagando, vai se propagando. Só que o trem também está vindo, né? E você que está aqui parado, a luz que vai chegar até você, e o trem também está vindo na sua direção. Pode crer? Então, eu estou pensando aqui numa aproximação entre um observador e uma fonte de luz. O fato é que, depois de algum tempo, que eu posso pensar como sendo, por exemplo, um período, né, isso, a luz pode sair, a segunda frente de onda, né, segunda frente de onda luminosa, vai sair não no mesmo ponto onde foi emitida a primeira, mas num ponto, uma distância lá na frente. Então, aqui é emitido, ó, a segunda frente de onda. Só que quando ele emite essa segunda frente de onda, o trem já andou uma distância que é dado pela velocidade do trem, né, que a gente está chamando de U, ou a gente está chamando de V, e aí o desenho está mostrando que é U, vezes o tempo. Esse tempo é o tempo de diferença entre duas cristas. A gente chama isso de período, beleza? Só que tempo é esse? É o tempo, obviamente, medido pelo Stanley. Né? O Stanley mediu o tempo que o trem demorou para sair daqui e chegou até aqui. Tudo bem, galera? Só que quando isso acontece, olha só, quando a luz ela é emitida aqui, a primeira frente de onda está aqui. E a gente sabe que a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então, esse carinha aqui, ó, que é a distância entre a primeira crista, esse aqui é a crista 1, esse aqui é a crista 2, a distância entre as duas cristas é igual a um comprimento de onda. Beleza? Então, o que aconteceu? A luz, ela caminhou uma distância dada por c vezes o tempo, porque a velocidade da luz é c, né? E aí a frente de onda está nessa distância em relação ao ponto onde ela foi emitida. Já a frente 2, ela está uma distância dada por VT, que é esse cara aqui, ó, que é a distância emitida depois de um tempo T. Mas aí o trem não está mais na mesma posição, está na posição adiante. E a distância entre as duas cristas é o comprimento de onda. Tudo bem com isso, galera? Essa é a montagem do problema. É assim que nós vamos entender o que é o tal do efeito Doppler. Bom, então vocês concordam comigo que o... Diga, José. Você levantou a mão? Foi sem querer? Cara, não, porque as ondas estacionárias, elas estão presas dentro de algum regime fechado, tá bom? Onde elas vão se batendo dentro das paredes até formar um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Aqui não tem interferência. Aqui são duas ondas, duas cristas, né, duas frentes de onda, emitidas em pontos diferentes e em tempos diferentes, mas da mesma fonte. Esse aqui é o grande lance, da mesma fonte de luz.
tá bom? Aí o Stanley, que está aqui, ele vai medir uma frequência dessa luz, porque ele está vendo um comprimento de onda para essa luz, que é esse lambda aqui, ó. E a gente sabe que a velocidade da luz é c, então a gente consegue descobrir a frequência dessa luz. É atrás disso que nós vamos. Tudo bem? Então não tem nada a ver com ondas estacionárias, porque aqui não tem interferência. Aqui são ondas separadas, tanto no tempo quanto no espaço. Ok? Então, vamos lá. Ó. Quem é a frequência medida pelo Stanley? Vou colocar assim, a frequência medida pelo observador em S, que é o Stanley, é dada por... Deixa eu usar assim feio, né? Bom, como é que a gente calcula a frequência? Vou botar aqui de outra corzinha. A frequência F nada mais é do que a velocidade de propagação da onda que você está medindo, que no caso aí é uma luz, você está medindo, dividido pelo comprimento de onda. Não é isso? Até aí, nenhum problema. Agora, como é que eu relaciono esse comprimento de onda com tudo que está acontecendo? Aí a gente olha para o desenho e faz assim, ó. Porém, esse C vezes o tempo aqui, ó, eu vou chamar isso aqui, galera, de C delta T, tá? Para a gente poder usar a mesma notação que nós estamos usando desde sempre. Esse delta T é o tempo medido pelo Stanley. É o tempo medido pelo Stanley. E não para quem está dentro do trem. Tá bom? Vocês concordam comigo que esse C delta T, ele corresponde ao V delta T, que é a distância percorrida pelo trem, mais o lambda? Todo mundo enxerga isso? Eu vou escrever aqui, ó. C delta T corresponde ao V, que é a velocidade do trem do referencial S', V delta T é a dificuldade, mais o lambda. Olha lá. Não é isso? Já considerando aqui que ao invés de 1, a velocidade do trem é V. É V. Muito bem. Com isso, a gente pode isolar o lambda aí dessa história. Se eu jogar o lambda para vou deixar o lambda aí, né? Se eu deixar, por exemplo, o lambda aí, isolar o lambda, eu posso escrever um delta T que multiplica C menos V. Posso fazer assim? Todo mundo concorda? Coloco o delta T em evidência, né? E aí fica V, por lado de lá fica negativo. Beleza. Aí eu posso substituir esse lambda naquela equação da frequência. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, o que nós vamos ter? A minha frequência F vai ser igual a C dividido por lambda. E o lambda, eu entendi que é delta T C menos V. Até aí todo mundo tranquilo? Ó. No lugar do lambda entrou delta T C menos V. Cara, só que aí a gente tem que agora pensar nas ideias de relatividade, né? Porque uma coisa é o tempo medido pelo Stanley. Outra coisa é o tempo medido para quem está dentro do trem. Percebam que quem está dentro do trem, o tempo entre duas cristas corresponde rigorosamente falando ao período.
Por quê? Porque para quem está dentro do trem, a fonte está em repouso. Então, a fonte é emitida a luz sempre no mesmo instante, sempre na mesma posição do espaço-tempo, em instantes diferentes. Então, se eu tenho uma fonte que emite uma luz na mesma posição, eu consigo descobrir ali quem é a frequência daquela fonte, daquela onda, sabendo os comprimentos de onda que aquele cara está emitindo, tudo bem? Mas esse tempo entre as cristas é o tempo de quem está dentro do trem, ou dentro do referencial S'. Quem está do lado de fora, não. Quem está do lado de fora está medindo um tempo de deslocamento entre um ponto e outro, né, de emissão entre duas cristas da minha onda, e as cristas são medidas em lugares diferentes. Então, a gente não pode chamar isso de período, porque o período, ele corresponde a pontos iguais, beleza? Mas é um tempo de emissão entre duas cristas. Então, a gente pode pensar assim, ó. Botar, mas, de acordo com a relatividade, deixa eu me arrumar aqui. Relatividade dos intervalos de tempo e qual é essa relatividade? A gente sabe que, vou botar assim, ó, o ΔT, que é o intervalo de tempo medido pelo Stanley, ele vai ser igual a um fator gama que multiplica o intervalo de tempo medido para quem está dentro da fonte. E esse ΔT0, ele corresponde realmente ao período, que eu vou chamar agora de T0. Ele é, de fato, o período da minha onda. Por quê? Porque ele é o tempo entre duas cristas emitidas no mesmo lugar. Certo? Então, vamos ver aqui como é que fica a nossa brincadeira. Ó. Vou escrever, então, que ΔT é igual ao ΔT0, que virou T0, dividido por raiz de 1 menos V2 sobre C2. Esse é o nosso gama. Não é isso? Eu vou dar uma organizada aqui na minha vida, vou escrever o seguinte, galera. Ó. ΔT é igual T0, vê se vocês concordam. Vou botar uma raiz agora assim. Escrever aquela subtração ali embaixo, dentro da raiz, com 1 sobre V quadrado menos C quadrado, é o mesmo que escrever C quadrado menos V quadrado dividido por C quadrado, não é isso? Todo mundo concorda? E aí esse C quadrado aí, ele sai da raiz, e quando ele sai da raiz, ele sai com C, e aí ele pode ir para cima, multiplicando o T0. Ou seja, o ΔT vai ser dado por C, T0, dividido pela raiz de C2 menos P2. Até aí nada demais, né? Inclusive eu já fiz essa conta com vocês, só que ao contrário na primeira aula. Tá bom, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso escrever a frequência emitida pela fonte da seguinte maneira. Eu sei que o T0 corresponde ao inverso da frequência. E eu vou chamar isso de F0. Então, existe aí uma frequência emitida, ou seja, a frequência medida para quem está dentro do referencial S', que é a frequência própria, que eu vou chamar de frequência própria. É a frequência para quem está dentro
do referencial no qual a fonte está em repouso. E o F vai ser a frequência medida para quem está fora do referencial em que a fonte está em repouso. É o referencial para onde a fonte está andando. Beleza? Essa vai ser a grande sacada aí da historinha. Estou substituindo, galera, fica assim, ó. Delta T é igual a... Então, no lugar do T0, vai entrar 1 sobre F0, aí tinha um C lá em cima, não sei se vocês lembram. Aí aqui vai ter um F0, raiz, sobre C quadrado menos V quadrado. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou voltar lá na equação que eu chamei de 1. Lá na equação que eu chamei de 1, eu tenho uma expressão para o ΔT aqui, ó. E é essa expressão do ΔT que eu v'ou substituir. Tudo bem? Porque eu vou relacionar a frequência medida pelo referencial S com a frequência medida no referencial S', que é o meu F0. Então, no lugar desse ΔT, eu vou colocar aquele ΔT que está lá. Então, vamos lá com calma. Ó. Substituindo. Opa. Substituindo. Em 1, temos. O 1 dizia o seguinte, a frequência F, deixa eu dar um espaço maior aqui, a frequência F é igual, em cima, tinha lá um C, vou colocar aqui, ó, era um C, vamos voltar em 1, C sobre ΔT, C menos V, né? Então, ó, C sobre 1 ΔT, e aqui C menos V. Isso é a equação 1. Só que agora, no lugar do ΔT, eu vou colocar essa expressão que apareceu aí. Tudo bem? E essa expressão, ela é C sobre F0, que multiplica a raiz quadrada de C quadrado menos V quadrado. Muito bem, você já está entendendo mais ou menos o que está acontecendo aí, né? Eu vou ter aqui, ó, um C mandando embora com C. Beleza, galera? Aí esse F0, ele vai poder subir. Aqui vai aparecer um F0, né? Junto com a raiz quadrada. Raiz quadrada. Vou fazer devagarzinho. C quadrado menos V quadrado. E aí embaixo vai ficar o denominador C menos V. C menos V. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que quando eu escrevo A ao quadrado menos V ao quadrado, eu posso abrir isso como sendo o A mais B, que multiplica A menos B. Não posso? Posso. Sem problema. Então, é isso que eu vou fazer dentro da raiz. Vai ficar assim, ó. Frequência F igual a F0, raiz quadration de C mais V, que multiplica... Oh, meu Deus. C menos V. Tudo isso dividido por C menos V. Beleza. Bom, outro passo aqui é o seguinte. Se eu tenho raiz de A dividido por A, isto é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de A. Todo mundo de acordo? Se você for brincar com aquela historinha de
Conserva a base, subtrai os expoentes, é isso que vai acontecer. Um A está elevado a meio e o outro está elevado a 1. Então fica 1 menos 1 meio, que dá a elevado a menos meio, que é 1 sobre a raiz de A. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo C menos V com C menos V. Só que o primeiro está dentro de uma raiz, o de baixo não. Então eu vou escrever isso aqui assim, ó, F é igual a um F0. Aí vai ficar uma raizona só agora, ó, de C mais V sobre C menos V. Tá bem? Bom, isso aqui já te ajuda a calcular coisas, mas a gente pode deixar de uma maneira mais palatável. Inclusive, eu quero deixar do jeito que o livro de vocês deixa. Deixa eu apagar isso aqui. E fica assim, ó. Se você colocar o sem evidência dos dois lados aí, vai ficar assim, ó. Força, frequência é igual a frequência zero, raizão aqui das duas partes. Vou botar o sem evidência do primeiro. Lembra que era C mais V? Se eu coloco em evidência, fica 1 mais V sobre C. Beleza? E embaixo fica C, que multiplica 1 menos V sobre C. Muito bem. O C com C morreu. O V sobre C é o nosso queridíssimo beta. Então, deixa eu botar aqui, ó. O V sobre C é o nosso beta, que é o parâmetro de velocidade. Fazendo essa substituição, eu encontro que a frequência medida pelo referencial S é igual à frequência medida pelo referencial S', raiz quadrada de 1 mais beta 1 menos beta. Lindo demais, né? Esse é o efeito Doppler, galera. Só que esse efeito Doppler, considerando o quê? Considerando que você tem uma fonte se aproximando do observador, né? Então, vou botar aqui, ó, fonte se aproximando. Aí você fala, professor, e se eu tiver uma fonte se afastando? Aí você vai seguir os mesmos passos, a única diferença é que o sinal da velocidade vai acabar invertendo aí nessa história, tá? O sinal lá daquelas subtrações vai ficar com um sinalzinho de menos, enfim. Depois fica como exercício aí, se vocês quiserem montar a mesma estrutura, só que com a fonte indo embora. Vocês vão encontrar aqui o F vai ser o F0, raiz de 1 menos beta, 1 mais beta. Isso aqui vai ser a nossa fonte se afastando. Belezinha? Percebam que bate com a nossa comparação com o efeito Doppler do som, por exemplo, que quando a fonte se aproxima, a gente percebe um aumento de frequência, não é isso? E por isso que, quando se aproxima, tem um mais em cima e um menos embaixo, porque nós estamos vendo uma frequência maior, medindo uma frequência maior do que a frequência real lá da fonte. E quando a fonte se afasta, isso está dando, então, uma frequência menor, por isso que tem um menos em cima e um mais embaixo. Ok? Isso
Isso quer dizer o seguinte, galera. Se você tiver imagina uma lâmpada branca, de luz branca. Imagina uma lâmpada de luz branca. Viajando com alta velocidade em relação a você. Se ela estiver se aproximando de você, você vai enxergar ela com uma frequência maior do que a frequência que ela está emitindo. Isso quer dizer que você vai observar ela com uma frequência próxima do azul, por exemplo. Né? Então você vai ver ela com uma corzinha mais azulada. E se você enxergar ela se afastando de você, você vai enxergar ela com uma corzinha mais avermelhada, porque é uma frequência mais baixa. Então esses tons de vermelho e azul, né, que as cores vão ter quando você olha para objetos muito rápidos, isso é o que a gente chama de desvio para o vermelho ou desvio para o azul. Isso vem do efeito Doppler relativístico. Beleza? É claro que quando você pega uma galáxia, né, que está se afastando de você, ela não se afasta com velocidades próximas à da luz. Não. Muitas vezes não, né? Porque galáxias são objetos muito pesados e tal. Aí você tem que levar em consideração outros efeitos relativísticos, por exemplo, a relatividade geral. Mas a ideia é a mesma. Se afastando, você tem uma coloração vermelho, e se aproximando, você tem uma coloração azul. E aí, como é que você compara isso? Por exemplo, você está aqui nesse referencial aqui do planeta Terra, né? Aí você está olhando uma galáxia ou um planeta bem distante de você, que gira em torno de um, sei lá, buraco negro aqui, ó. Quando você compara as cores em duas posições diferentes, por exemplo, quando você compara aqui, ó, a luz emitida pela galáxia quando ela está nessa posição, isso aqui é a luz. Você vai ver ela se afastando. Então você vai ver ela desviada para o vermelho. Olha que legal. Agora, quando você olha para a galáxia, quando ela dá um período, dá meio período, né, tá do outro lado, aí quando você olhar a mesma galáxia para cá, a luz que chega aqui é desviada para o azul, porque a velocidade dela é na sua direção. Beleza? Com esses dados aí, vocês conseguem calcular, vocês, assim, os astrônomos, né? Galera que estuda astrofísica, astronomia, os caras conseguem mensurar a velocidade das galáxias em rotação, mensurar até a distância, mensurar um bocado de coisa só usando o efeito Doppler. Lindo, né? Lindo demais. Então, deixa eu só escrever aqui quem são esses caras, para vocês terem anotadinho. O F é a frequência medida pelo observador em S. E o F0, eu chamei de F0, poderia ter chamado F', né? Mas a gente está usando a notação de zero para a frequência própria, para as coisas próprias. É a frequência medida, vou botar assim, ó, é a frequência medida pelo, vou botar isso melhor, frequência medida no sistema de referencial onde a fonte está em repouso. Então, no sistema de repouso da fonte. Ou seja, é a nossa frequência própria.
Faz sentido, não faz? Muito sentido. E aí a gente pode pensar numa aproximação para pequenas velocidades, né? Porque quando você lida com galáxias, as velocidades das galáxias, elas não são tão rápidas assim, né? As velocidades das galáxias, elas são, comparavelmente à da luz, são baixas. Então, quando você olha para uma galáxia, você, na verdade, tem que fazer uma aproximação para baixas velocidades. Só que para baixas velocidades, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, para pequenas velocidades, sempre comparada à da luz, tá, galera? Para pequenas velocidades, podemos usar a expansão que vai ser o seguinte. Aquela fração 1 mais x que está ali sobre 1 menos x, tudo isso elevado a meio, isso pode ser escrito em expansão de séries de Taylor, né, para o x tendendo a zero, como sendo 1 mais x ao quadrado sobre 2, beleza? Mais x ao quadrado sobre 3 e assim por diante. Tá bom? Então, fazendo essa troca aí, a gente vai ficar assim, ó. Então, a frequência f vai ser igual à frequência f0, que multiplica a expansão. E a expansão vai ser 1 mais beta, mais beta ao quadrado sobre 2, mais beta ao quadrado sobre 3, e assim por diante. Isso quando nós tivermos uma aproximação. Aproximação. Agora, se for um afastamento, né? Aí você vai ter aí o cara fugindo de você. Você vai pegar os sinais contrários, né, do mais e do menos lá do seu efeito Doppler, e ao fazer a expansão vai inverter os sinaizinhos aí dentro também. Então vai ficar 1, fica F0, 1, aí menos beta. Como beta está ao quadrado não vai fazer diferença, então só vai fazer diferença para expoentes ímpares, né? Beta ao quadrado sobre 2, aí menos beta ao cubo, né? E assim por diante. Isso, então, corresponde ao afastamento. Um afastamento. Beleza. Vamos pegar, então, a primeira aproximação, por exemplo, no caso de um afastamento, por exemplo. Se eu pegar o caso de um afastamento, numa primeira aproximação, ou seja, desprezando os índices altos aí do beta, porque o beta é muito pequenininho. Então, eu vou considerar só até aqui, eu vou truncar a série só até aqui. Quando a gente faz esse truncamento, a gente escreve que o f vai ser igual ao f0, que multiplica 1 menos beta. Ok? Então, o que é isso? É uma aproximação até a primeira ordem. Até a primeira ordem. Desprezando os termos maiores aí de expoentes por beta. Isso é o afastamento, tá, galera? Isso é o afastamento.
Feito isso, olha o que eu posso fazer, cara. Eu posso mexer com comprimentos de onda. Eu sei que F é igual a C sobre lambda, e o F0 vai ser C, que a velocidade da luz é a mesma, só que eu vou chamar de lambda zero. Lambda zero é o comprimento de onda medido no referencial no qual a fonte está em repouso. Tudo isso que multiplica 1 menos beta. 1 menos beta. Beleza? Que agora eu quero relacionar os comprimentos de onda. Ó. Isso quer dizer, então, que o meu lambda, ele pode ser escrito como sendo o lambda zero, né? Sobre 1 menos beta. 1 menos beta. Aí você pode, de novo, fazer uma expansão. Você pode fazer uma expansão. Eu vou fazer uma expansão aqui até a primeira ordem, tá? 1 sobre 1 menos x. Isso pode ser escrito como sendo 1 mais x mais outros termos. Beleza? Isso quando o x é muito pequenininho, tá, galera? No caso aqui, a gente está considerando beta pequenininho. E aí, vamos lá. Vou fazendo essa troca. Vou subir um bocadinho. A gente vai encontrar aqui lambda é igual a lambda zero. Aí eu estou expandindo a parte de baixo. Vou escrever 1 mais beta. Pronto. Se você passar o lambda zero para dentro, fica lambda é igual a lambda zero mais lambda zero beta. O que eu quero? Eu quero isolar o beta. Você vai entender por que eu vou isolar o beta. Quando eu isolar o beta, vai ficar assim, ó. Lambda vezes beta é igual, lambda zero, né, vezes beta, é igual a lambda menos lambda zero. E aí o meu beta ele vai ser igual lambda menos lambda zero sobre lambda zero. Legal, galera? Então, olha só que divertido isso aqui, cara. Quando você mexe com medidas astronômicas, você consegue saber a velocidade com que uma galáxia se aproxima de você ou se afasta de você, olhando para essa equação aqui, ó. Eu posso definir esse lambda menos lambda zero como se fosse uma espécie de um desvio de lambda, né? Então, eu posso chamar aqui, ó, um delta lambda como sendo lambda menos lambda zero. E aí a minha expressão ali, ela fica assim, ó. Beta é igual delta lambda, né? Sobre lambda zero. Como eu quero valores apenas positivos, cara, se ele está se aproximando ou se afastando, a diferença dos comprimentos de onda vai acabar dando a mesma. A diferença dos comprimentos de onda vai dar dando a mesma. A diferença é que se eu fizer, por exemplo, 3 menos 1, ou 1 menos 3, isso vai dar só um sinal de mais ou menos. Então, quando você tira o desvio lá do seu experimento, você está preocupado com quanto que desviou do comprimento original, que é o lambda zero. Beleza? E aí você consegue saber exatamente qual é a velocidade de ou aproximação ou afastamento com que uma galáxia tem do planeta Terra. Beleza? Obviamente, isso aqui só vale, né, para velocidades muito menores que a velocidade da luz. Tudo bem? Então, era aquilo que eu estava falando para vocês. A gente olha lá, os astrônomos olham para a galáxia girando em torno de um buraco negro. E aí, quando você tem
por exemplo, você toma a velocidade, você mede a frequência com que você recebe da luz. E você sabe qual é a frequência emitida, por exemplo, quando ela está em repouso, você sabe fazer a diferença, e aí você calcula a velocidade ou de aproximação ou de afastamento dessa fonte de luz, que pode ser uma galáxia ou pode ser qualquer outra coisa. Bonito? Alguma dúvida? Tudo tranquilo aí, galerinha? Tranquilo, né? Bom, então efeito Doppler é isso, galera. Efeito Doppler é isso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês aí agora fazendo os exercícios do capítulo. Semana que vem é uma semana de tirar dúvidas. Vou fazer algumas questões com vocês, vou tirar algumas dúvidas, e aí eu vou postar a nossa primeira avaliation do semestre. Pode crer? Deixa eu parar a gravação aqui. Henrique levantou a mão. Diga, Henrique, antes de eu parar. Essa prova, acha que vai vir junto com a prova de mecânica clássica, assim, na mesma época, na mesma semana? Já que vai, ó, na mesma semana. Vai. Porque esse era meu medo. Eu até tentei não fazer isso, mas aí vai ficar muito ruim, porque são duas disciplinas que têm aulas, tem aulas mais de uma vez por semana. Aí fica mais difícil de fazer isso, porque eu preciso que vocês tenham tempo de resolver em casa as questões. Acabam são questões mais trabalhosas. Mas relaxa, não vou deixar nada impossível para vocês, não. Para a gravação aqui, tá?